Maravilha, gente. Hoje a gente vai para nossa última aula, infelizmente, sobre o Milor e as fábulas de Esopo. Hoje a minha preocupação é fazer um apanhado geral sobre o que a gente discutiu de recepção e tudo mais, mas principalmente falar com vocês sobre as fábulas mitológicas do Milor. Como a gente discutiu nas aulas anteriores, né, um parâmetro muito importante para o Milor é a forma esópica. A gente vê que ele se preocupa em se afiliar explicitamente ao Esopo. Ele coloca que nem eu estou falando aqui com o Guilherme, os fopos de Exábula, que ele fez um jogo aí no texto dele, achei muito bacana também. E a gente vê que essa filiação está no conteúdo, né? O Milor ele se preocupa em olhar para as fábulas da tradição esópica e tentar dialogar com elas no contexto dele, trazendo questionamentos dele. Mas, além disso, a gente tem também as fábulas em que ele usa o formatinho de fábula, narrativazinha seguida de uma explicitação, uma moral da história, e ele vai fazer com matéria mitológica essa formulinha. Então, voltando àquele tripé que a gente estava falando, né, na aula anterior, eu organizo em tripé a estrutura do trabalho para facilitar entender o polo de partida, que na minha concepção é a partir da matéria exópica, e o polo de chegada, que é o Milor. É um recorte, tem coisa antes, tem coisa depois, mas é o recortezinho para facilitar a delimitação. E o que une eles é a matéria do ninho, a matéria da fábula, né? Então, assim, a gente esquematizou isso no sentido de que o chupim, que é esse passarinho que se assenta no ninhozinho e faz a sua prole, é o Milor. E aí, como isso vai ficar depois disponível no YouTube, é com todo o amor no coração, porque eu amo chupins, tá? E eu acho que a questão de chupinzar, de parasitar, entre aspas, que é natural desse passarinho, eu acho que o Milor ia dar risada do papel dele nessa analogia, sabe? Ele tem esse bom humor. Então, é sempre com carinho, tá, gente? Não é no sentido pejorativo. Do outro lado, dos outros que utilizaram esse mesmo ninho, os outros passarinhos da analogia, né? A gente tem o Esopo. Ele seria o que a gente conhece primeiro, como o primeiro ocupante desse ninho. Só dando uma olhada aqui no chat, gente. E o que acontece? Ele vai ser o que eu determinei, né, como até o título da minha pesquisa, como o cuco, que é o pássaro europeu. Também é um explorador, um parasita de ninhos, mas ele é europeu. E o chupim brasileiro. E o ninho, como eu falei, é o que conecta os dois, é a matéria que vai nutrir tanto um quanto o outro. Mas hoje, ao invés da gente falar sobre o Esopo, retornando ao que eu coloquei na introdução para vocês, o meu intuito é debater literatura greco-latina. E assim, para vocês que são um pouco assim mais próximos dos estudos clássicos, vocês devem estar olhando e dando uma gostosa gargalhada da minha ambição, porque, como eu falei para vocês na aula anterior, é realmente um recorte que muitas vezes está muito mais ambicioso do que prático. Bom, então vamos explorar o que significa isso de literatura greco-latina. A gente sabe, né, que na base da nossa sociedade, nós aqui do Ocidente, a gente tem essa coisa da Grécia, né? A Grécia, depois Roma, enfim, tem essa ideia de que nós somos herdeiros dos valores deles, que o pensamento deles é o nosso pensamento. E, de fato, isso se comprova em vários níveis, né? Não é só isso, principalmente no Brasil, a gente tem forte herança da matriz africana, matriz indígena, e cada um dos outros países do Ocidente tem a sua própria relação com a ancestralidade nesse sentido, né? Mas a gente tem no sistema de pensamento, digamos assim, oficial, essa ideia de que o Ocidente está fundado no mundo greco-latino.
E nesse sentido, esses mitos são coisas elementares, porque lá no passado eles foram narrativas, né, que buscavam explicitar algum aspecto do mundo. Então, vamos pensar numa narrativa aqui bem conhecida. Acho que o mito de Pandora é um, né? O mito de Pandora era buscar entender como é que se deu a queda do homem, entre um estado em que ele comungava com os deuses, era um estado de harmonia, que o homem não tinha que trabalhar, o homem não tinha que servir, enfim. Ele vivia na tranquilidade, e com o advento da Pandora, quando a Pandora foi criada como punição para os homens, ela veio trazendo a si como mulher, a primeira mulher, né? Que por isso obrigava os homens a se reproduzir para se perpetuar, então não existia mais imortalidade. E além disso, trazendo a caixinha, né, ficou lembrada como caixinha, mas não é bem caixinha. Na antiguidade era como se fosse um vasilhamezinho, um vasinho, enfim. Vou falar caixinha porque é assim que ficou na recepção fortemente marcado. Trazendo essa caixinha com o que tinha os males do mundo, e a tempo fechou-se com uma última coisa lá dentro, que é a expectativa. Muitas vezes traduzida por esperança, mas nem sempre ela tem uma conotação positiva, né? Eu estava até essa semana agora em Araraquara, numa mesa, falando sobre os estudos clássicos, recepção, e a gente estava falando como a gente pode entender essa expectativa negativa da caixa de Pandora como uma ansiedade, né? Porque por que seria uma coisa positiva se estava junto com os males do mundo ali dentro da caixa? Não seria. Seria uma coisa que tem também uma dualidade, no mínimo, e oferece um problema para os seres humanos. Então, assim, a expectativa está presa dentro da caixa porque nós não temos acesso ao que os deuses planejaram para a gente. A expectativa continua fora do nosso alcance. A gente só pode esperar. A gente não tem certeza de nada. Enfim, esse mito é uma forma de explicar, ou seja, um mito etiológico sobre a origem desse novo status humano, que tem uma mensagem bastante pessimista, né? Nós somos limitados, pequenos, precisamos trabalhar para obter nutrição, para sustentar a família. Enfim, o mito servia como uma explicação, servia não apenas, né? A gente tem diversos teóricos versando sobre isso, Campbell, enfim. Mas uma das funções elementares que a gente vê surgindo nesses mitos de povos arcaicos e, enfim, é a preocupação em tentar elaborar o universo, a natureza, que é inalcançável e inexplicável, por meio da narrativa fictícia. E com o tempo isso foi se desenvolvendo na questão científica. A gente tem hoje uma narrativa científica, né, que, em virtude do processo de dados e hipóteses, enfim, todo o processo, a gente entende que, estatisticamente, é a narrativa que mais condiz com o que, aparentemente, é a realidade das coisas. Mas isso daí entra no campo filosófico, eu não vou entrar nisso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, lá atrás a gente explicava o mundo com a mitologia, e isso foi se perdendo, esse caráter de explicação, mas se manteve o caráter de alegoria. A gente vê, por exemplo, eu estava hoje, a fábula que nós vamos analisar hoje, de Sísifo, ela foi importante para o filósofo franco-argelino Camus, né, o Albert Camus, elaborar a noção dele sobre o absurdo, a contradição da humanidade e da falta de sentido por trás de tudo isso. Então, ele pegou a alegoria e explorou a alegoria do mito grego antigo, que tinha uma outra função lá atrás, de explicar outros fenômenos, outras ideias e histórias, trouxe isso, fez a recepção aos olhos próprios, né? E com isso elaborou uma outra noção em cima da alegoria. O que a gente vai ver aqui é como o Milor ele vai puxando vários desses autores da antiguidade, dos mitos que continuam sendo perpetuados, como uma forma de narrar coisas da atualidade para a gente. Então, aqui, né, eu coloquei 3 autores que são bastante relevantes, não só para o Milor, mas
para toda a tradição literária do Ocidente, por serem da matriz greco-latina, né? Você tem aqui o Esopo, né, o nosso querido Esopo, que eu acho que a essa altura já dispensa apresentações, mas, de novo, figura mítica, a quem se atribuíram várias narrativazinhas e que diziam que era o pai da fábula. Atrás dele, aqui, mais escondidinho, é o Homero. É uma figura que remeteria a Homero. Eu acredito que a maioria de vocês, pelo menos, tenha tido algum tipo de contato com essa figura. A gente atribui os poemas Odisseia e Ilíada a ele, né? E ele também é uma figura mítica. A gente não sabe se sequer existiu, nem nos textos próprios ele se enuncia, ele não escreve eu, Homero, papapá. É uma construção posterior, assim como aconteceu com Esopo. Provavelmente ambos estavam numa tradição oral muito forte, em que as pessoas estavam trocando essas histórias, o Homero com a obra homérica dele, vários cantos, enfim, mas as pessoas repercutiam aquilo, iam narrando em rodas, em festivais, e com o tempo os gregos, especialmente a partir da época helenística, tal, começaram a compilar essas ideias, esses contos e cantos em forma escrita, e por isso mesmo eles passaram a tentar delimitar quem seria o pai daquilo tudo. No caso das fábulas, chegaram no Esopo, no caso dos cantos épicos, chegaram no Homero. E assim, uma tradição enorme em cima disso. Homero não era uma dúvida para os antigos, claro, mas a gente sabe que ele é uma figura muito conveniente em que se pode colocar toda a ideia do ciclo mitológico da Ilíada e Odisseia. Então, assim, onde começa aqui a referência importante factual, né, de uma pessoa física, CNPJ, CPF? Esse querido aqui chamado Ovídio. O Ovídio é do século I, né, antes e depois, ele viveu bem nessa transição. E o Ovídio, ele era um poeta elegíaco, ele escrevia elegias, que é um tipo de metro específico, tem a ver com a temática amorosa, em Roma, enfim. Ele veio depois a arquitetar um ambicioso projeto de fazer uma obra que fosse, ao mesmo tempo, épica e elegíaca, e longa e curta, enfim, tem uma entrevista maravilhosa com o professor Alexandre Hasegawa no YouTube, em que ele comenta bem sobre o Ovídio, e não é a minha especialidade, eu não trabalho muito com romanos, mas entendendo essa perspectiva, a gente sabe que ele foi uma pessoa factual. A gente tem registros, datas, local de nascimento e tudo mais. E nessa obra, assim, massiva que o Ovídio escreveu, ele quis recapitular a mitologia, tal como foi recebida dos gregos e elaborada pelos romanos, desde o princípio do mundo, por assim dizer, até os tempos dele ali, da política dele, enfim. E eu acho que vocês devem conhecer a obra, bem famosa, Metamorfoses. Essa obra, gente, ela foi, assim, elementar nas artes plásticas, no Renascimento. Muito dos contos que a gente tem hoje, muito dos contos que o Milor desenvolve, a base está em Ovídio. Por quê? Relembrando um outro mito, uma outra elaboração do Milor, o mito de Narciso e Eco. Eco era uma ninfa que ela se apaixona por Narciso. Narciso não quer nada com ninguém. Um dia chega numa fonte, se mira ali e fica apaixonada pelo próprio reflexo, enquanto a Eco, sofrendo de amores, vai minguando no fundo e se torna o fenômeno acústico, né? Do eco que fica repetindo o que os outros falam e os sons, enfim. A gente não tem, antes de Ovídio, nenhuma versão falando sobre Narciso e Eco. Eco existia em outros poemas como ou o fenômeno acústico, sim, ou como uma ninfa que acompanhava o séquito do deus Pan, que é o deus, né, do deus Fauno, que toca música junto com as ninfas, uma coisa mais voltada para o mundo selvagem, campestre, né?
e não tinha nenhuma menção a Narciso, e Narciso veio aparecendo na época alexandrina. Então, assim, o Ovídio foi o primeiro a fazer essa junção, e é a única versão, aliás, a versão mais antiga que a gente tem sobre esse mito, porque, ao que tudo indica, foi ele que criou. A gente não tem evidência contrária a isso. Então, é importante conhecer esse cara aqui, o Ovídio. E essas são algumas das referências que vão ser como se fosse, na minha analogia, os primeiros ocupantes do ninho. Cada um foi trazendo um gênero da mitologia, né, para frente de um jeito. O Homero vai elaborar os cantos homéricos, né? O Esopo vai trazer, sim, narrativas que têm deuses, heróis, em forma de fábula. E o Ovídio vai fazer essa obra monumental das metamorfoses, tratando da mitologia. Então, o que eu quero mostrar para vocês, nesse sentido, eu achei que eu tivesse colocado um slide sobre isso, mas enfim, voltando aqui. A gente vai hoje, ao invés de tratar da matéria exópica, a gente vai tratar da matéria mitológica, né? A gente vai se preocupar menos com o que o Esopo tem ali de tradição, no sentido de a galinha dos ovos de ouro, arranha o boi, coisas do tipo, e a gente vai se preocupar em entender como é que o Milor aproveita a matéria mitológica que foi primeiramente encontrada nesses autores aqui para compor as fábulas dele, as fábulas mitológicas do Milor. Então, por enquanto, todo mundo tranquilo? Tudo certinho? Me falem, me interrompam se precisar, gente. Hoje é uma coisa mais good vibes, porque mitologia é um assunto saborosíssimo que eu acho que todo mundo, de algum jeito ou de outro, curte, né? Todo mundo tem um contato bem próximo e causa um fascínio bem grande na gente, né? Bom, então a gente vai falar agora da fábula mitológico-miloriana. E por que eu faço essa divisão? Justamente pela matéria de base. Eu me baseio na matéria exópica e em todo mundo que a gente discutiu nas aulas anteriores. O La Fontaine, Monteiro Lobato, toda essa galera, para mim, é a tradição exópica. É aqui que eu estou olhando para fazer análise das fábulas lá que o Milor se filia a Esopo. Mas nas outras fábulas, em que ele vai falar sobre Vênus, em que ele vai falar sobre Narciso, em que ele vai falar sobre Hércules, eu não tenho como buscar elos anteriores no Esopo, porque não foi o Esopo que compôs isso. O Milor está olhando diretamente para a tradição mitológica. Então, por isso que eu bifurquei a coisa. De um lado, o que tem de matéria exópica, e do outro, o que tem de matéria mitológica. Então, vamos lá. A gente vai hoje falar de Sísifo, que é, assim, um desafio em termos de recepção. E eu já vou contar para vocês por quê. Acontece, né, no mito dele. Eu acho que vocês mais ou menos devem conhecer, que tem aquela famosa expressão, né? O mito de Sísifo, um trabalho de Sísifo, nossa, é uma tarefa de Sísifo, isso, num sentido de um suplício, né? Porque a gente tem aquela coisa, que nem está aqui na imagem, é um personagem que está condenado a eternamente rolar acima da montanha, lá no Hades, né, o submundo dos mortos, uma pedra, e ele nunca consegue concluir essa tarefa, porque chegando lá em cima, a pedra inevitavelmente rola morro abaixo e ele tem que voltar na estaca zero. E esse é o suplício dele. A gente tem essa imagem muito forte, e muitas vezes, né, a gente não explora muito o mito como um todo, os mitos, né, tem mais de um, como em toda mitologia antiga, oral, é sempre assim, mais de um mito, mais de uma versão, mas a gente ignora, em geral, por que ele está condenado. E ele não está sozinho, do lado dele tem outros coitados também, ou nem tão coitados, que estão ali pagando eternamente pelos males que cometeram contra os deuses, né? Com as desmedidas, ou como a gente coloca na literatura grega, hybris. Deixa eu escrever aqui para vocês no chat. É a hybris, que é a desmedida, como se fosse assim, a soberba de acharem que podem mais que os deuses, não reconhecerem o próprio lugar no mundo. Isso é uma tônica assim, fortíssima no mundo greco-latino, principalmente no grego.
de mortais que tentaram desafiar os deuses e se lascaram pra caramba. Então, começando, né, pelo começo da coisa mesmo, quem foi o Sísifo? Diz, né, as fontes diversas que a gente tem aqui, um resumo assim ordenado da história. Ele era um cara que tinha uma relação com os deuses na medida em que ele vivia numa época de heróis. Ele vai ter algumas altercações com figuras mitológicas importantes, mas o episódio que mais importa para a gente nesse momento é: ele criava bois e ele foi roubado de algum desses bois pelo vizinho, o Autólico. Quem é Autólico? Autólico é nada mais, nada menos do que o avô de Ulisses, Odisseu. Assim, apadrinhado do deus Hermes, ou Mercúrio, que era o deus dos ladrões, né? Autólico era conhecido por ser um exímio ladrão, o maior da mitologia antiga. E avô de Odisseu. Você vê que tem aí uma questão de astúcia, que o Odisseu era muito... Odisseu e Ulisses é a mesma coisa, tá, gente? Que tinha aí uma questão de astúcia dos dois, de engambelar as pessoas. Claro que o Ulisses fez isso no Odisseia com vistas a se libertar dos 10, 20 anos de Odisseia para chegar em casa. E o Autólico fazia isso para proveito próprio. E acontece assim: o Sísifo confrontou o Autólico, pedindo os bois de volta, falando que, enfim, aquelas coisas, né? Tretas antigas. Não deu certo. E aí, num belo dia, o Sísifo foi na casa do Autólico e se deitou com a filha do Autólico, a Anticleia, que é a mãe do Ulisses. Então, tem uma versão paralela aí que a gente pode interpretar, alguns antes de nós interpretaram que o Ulisses ele não seria filho do Laertes. E para quem está familiarizado com a Odisseia, se lembra, né? Se recorda que lá no finalzinho da Odisseia aparece ele indo ao encontro do pai dele, o Laertes, que está varando o campo, enfim, uma cena super emocional. Mas aí vem essa versão paralela. Já que o Sísifo deitou com a mãe do Ulisses, talvez ela tenha se casado grávida com Laertes. Talvez o Ulisses seja filho do Sísifo, que era conhecido por ser um cara super também articulador, inteligente. Enfim, faz jus à coisa da astúcia do Odisseu, né? E, bom, isso é um dos episódios. Aí, outro dos episódios ele testemunhou o rapto de uma, se não me engano, uma ninfa, mas é a filha de um rio. Júpiter, ou Zeus, né, raptou essa ninfa. O pai, que era o tal do rio, se não me engano, o nome dele é Asopo, para não ficar nada confuso pra gente. Mas, enfim, esse deus rio estava desesperado atrás da filha, e o Sísifo delatou o Zeus / Júpiter, né? Falou que quem tinha sido responsável por raptar a filha tinha sido o Zeus. Então, o Sísifo acaba sendo alvo da ira de Zeus. O Zeus manda Thanatos, que é a personificação da morte, para levar, né, o Sísifo, para matar o Sísifo, enfim. Mas, né, o Sísifo, muito malandro, ele rapta Thanatos. Por conta dele, não tem mortes por bastante tempo no mundo antigo, porque ele encarcera a morte. Ele tem esse naipe, ele tem isso na manga, sabe? E aí, Ares desce lá do Olimpo, tem treta, libertam Thanatos, volta a ser o ciclo natural das coisas, com morte e tudo mais, mas aí o Sísifo se lasca, né, gente? Aí ele, de fato, foi a desforra, assim, total. Nesse contexto, ele desce para o Hades, e aí começa um outro episódio, que diz que antes de morrer, naquela coisa, né, de libertaram o Thanatos, eu despertei a vingança dos deuses,
ele informa a esposa dele que ele não queria que ela fizesse ritos funerais para ele. E ele tinha uma ideia já em mente. Então, obedecendo a isso, a mulher não faz os ritos funerais pertinentes ali. Ele desce, né, enquanto psique, enquanto sopro vital, como mais ou menos uma alma, gente. Mas não é bem esse conceito, mas é mais ou menos essa ideia. Ele desce ali e vai reclamar com o Hades, né, o deus regente da casa dos mortos ali. E fala para eles, fala para Hades, minha esposa tá lá em cima, não fez os ritos, me deixa voltar para ir lá reclamar com ela, porque se ela não fizer, eu nunca vou descansar. É uma questão, né, de piedade, de funcionamento correto do universo, isso. O Hades, muito, né, se deixou enganar e liberou a psique, a alma dele para voltar para cima. Sísifo ficou lá, aproveitando a vida no seu corpo de volta, até morrer de velhice. Então, esse é isso um dos outros episódios. E assim, a gente sabe que muitos episódios concorrem entre si. O que a gente tem sobre a punição no final de tudo isso, que é a versão que fica mais famosa no nosso imaginário, né? Por um lado, alguns falam que a punição do Sísifo foi porque ele foi lá e delatou para o deus Rio que a filha dele tinha sido sequestrada por Zeus. E por outro lado, que ele revelou aos homens os desígnios divinos, assim. De algum jeito, ele chegou e falou para os homens como é que funcionava os modos do universo. E isso não cabe aos seres humanos saber, né? Também, o Caminho é um capítulo à parte aí, mas tem essa ideia também que a inteligência dele, por ele ser muito inteligente, ele ficou na desmedida, né, na híbris que eu falei para vocês. Tem muito dessas histórias na mitologia que o cara se acha mais inteligente e melhor do que os deuses e vai e tenta atentar contra essa ordem da vida, das coisas, e os deuses têm que colocar o cara de volta no lugar. E esse é o caso do Sísifo também. Então a punição dele vai por esse lado. Ou porque ele delatou os Zeus, ou porque ele trouxe aos mortais um conhecimento que não era dos mortais, mais ou menos na linha do Prometeu. E isso a gente encontra em várias fontes. Que nem eu coloquei aqui para vocês, né? Tem muita coisa dispersa. A gente tem desde Homero, século VIII, referências ao Sísifo, uma muito discreta na Ilíada, em que coloca ele como antepassado de um dos combatentes que estão ali, troianos e gregos brigando. Tem uma cena hilária sobre isso, no canto 6 até, que tá o Glauco, que é um combatente troiano, com uma armadura belíssima de ouro, não sei o quê, e ele dá de frente com o Diomedes, que é o segundo melhor atrás de Aquiles no exército dos aqueus, né, gregos. E eles começam ali no meio imagina, sanguinolência, coisa de Tarantino, voando cabeça para tudo quanto é lado, eles param. Qual que é o seu antepassado? Aí o Glauco começa a rememorar. Não, meu antepassado foi aqui, foi ali. Aí teve o Sísifo. E aí depois do Sísifo veio o Belerofonte, que também é um personagem importante, né, mitológico. Aí aí vim eu. Aí do outro lado o Diomedes fala: putz, você no passado foi meu hóspede. E as relações de reciprocidade, né, de um hospedar o outro na antiguidade, para os gregos, assim, suma importância. Então os dois trocam as armaduras e decidem não se matar, porque eles tinham essa relação de antepassado que um hospedou o outro. Assim, é hilária essa cena, assim, o que estava passando na cabeça do Homero quando compôs isso, porque no meio do furor da batalha, os dois param para conversar sobre a genealogia, descobrem que eles devem isso um ao outro e ainda trocam a armadura. E o Diomedes fica com a armadura de ouro, e até o Homero faz um comentário, né, o narrador Homero que faz um comentário: meu Deus, o que estava passando na cabeça dele? Trocar aquela belíssima armadura por uma porcariada daquela. Então, nessa cena tem essa rememoração de Sísifo como antepassado do Glauco.
No outro canto homérico, né, na Odisseia, já tem uma descrição mais parecida, mais pertinente com o que a gente conhece. Que o Sísifo está lá no submundo, quando o Odisseu desce ao submundo, né, faz a catábase, ele encontra vários dos penitentes. Ali ele vai descrevendo, né, o que está acontecendo enquanto ele estava observando o submundo e fala: ali tem Sísifo que rola sua pedra, tá. É um trecho curtinho, uns 7 versos, mas é a fonte mais antiga que a gente tem falando do negócio da punição. Então vocês já veem, né? Século 8 lá antes de Cristo já estamos falando em punição do Sísifo. Como ficou marcado isso em frente a outros aspectos, outros episódios desse personagem. Bom, outras fontes importantes, como vocês podem ver, né? Tem esse Ferece de Cicero, que é um personagem bastante obscuro, mas que falaria dessa rapto de Thanatos. A gente tem Ésquilo, que é o primeiro grande tragediógrafo, né? E ele teria 2 peças falando sobre Sísifo. Seria o Sísifo fugitivo, o Sísifo rola pedra. Mas a gente não sabe se são 2 peças diferentes, 2 nomes para uma peça só, porque não temos nenhuma informação além do registro que existiu essa peça. O que a gente tem, de fato, é uma outra peça, chamada O Julgamento das Armas, em que tem a seguinte cena. Aí, voltando para o ciclo troiano, né, gente? Tretas, Aquiles morreu, estão disputando as armas deles entre os aqueus ali, ainda durante o furor da guerra, fizeram jogos tal, e fica aquela treta, né? Quem vai ficar? Quem é o melhor combatente que tem que herdar as armas do Aquiles? Aí, aparentemente, desce uma rinha de ofensas entre Ájax e Odisseu, o Ulisses, né? E um fica xingando o outro, porque eu mereço mais, tá. A gente não sabe, tem fragmentos. E num dos fragmentos fala o Ájax, né? Mas sua mãe deitou com Sísifo, você é mesmo quem diz ser? No sentido, assim, insinuando de que ele é bastardo. Então aí vem essa ideia, né, essa tradição alternativa de que o Ulisses talvez fosse filho do bastardo, e é uma coisa que foi levada para frente. Muitos outros foram trabalhando em cima disso. O Ovídio, se não me engano, no livro 11 ou 13, uma coisa assim, ele fala sobre essa cena, né, a disputa verbal entre Ájax e Ulisses, e um xingando o outro, e o Ájax falando que ele era bastardo. Então você vê que foi uma coisa que foi acolhida pela posteridade, né? A recepção desse excerto, desse trechinho de mito aí, foi levada para frente. Aí a gente tem outros que não são tão conhecidos, mas que são importantes. Tem o Higino e o Pseudo-Apolodoro. O Pseudo-Apolodoro eu não coloquei no slide, gente. O Pseudo-Apolodoro, com a sua biblioteca. Eles eram compiladores de mitos, né, mitógrafos. O Higino latino e o Pseudo-Apolodoro já mais assim, da Grécia romana, por assim dizer. A gente não tem certeza, é pseudo, né? Porque a gente não tem certeza de quem foi essa pessoa. Mas, enfim, resumo da ópera. Os dois, eles também falam sobre o Sísifo na capacidade de o penitente, lá no submundo, e o Higino coloca outros dados sobre o Sísifo. O Higino fala que o Sísifo tinha uma treta com o irmão, o próprio irmão, foi num oráculo e recebeu o vaticínio de que ele, para ganhar do irmão, tinha que engravidar a sobrinha. Horrível, horroroso, coisa de tragédia grega. Mas enfim, ele foi lá, abusou da menina, teve 2 filhos, a menina, sabendo disso tudo, foi lá e matou os filhos, e tretas, e aparentemente, diz o Higino, né, depois de um fragmento que ficou ali, a gente perdeu esse pedacinho, né, do documento, mas aparentemente é em virtude dessa coisa toda que tem a punição do Sísifo. Então é uma terceira versão de como aconteceu esse rolê. Na briga com o irmão, os dois fizeram atrocidades e com isso Sísifo foi punido.
A primeira versão que a gente tem dessa punição é no Higino. No vídeo também, como eu falei, algumas menções, tal. E aí chegamos no que o Guilherme colocou do Camus, né? O Camus, ele retoma o mito, naquilo que eu falei para vocês, a capacidade de alegoria. Ele quer explorar a figura do Sísifo em uma capacidade de representante dos absurdos da vida, porque ele está ali o tempo todo tentando levar para frente, né, a pedra, e a pedra vai rolando de volta. E isso como se fosse uma alegoria da vida também. A gente o tempo todo lutando contra esse influxo, as adversidades e buscando sentido e significado em tudo isso. E, enfim, é uma peça filosófica que tem a sua complexidade, é muito interessante, mas o que é importante no saldo geral da coisa? Entre todos esses fragmentos da antiguidade que foram ficando no imaginário coletivo, na nossa cultura ocidental, e essa representação bastante importante do Camus, o que me parece o Milor, ele vai usar o modo como o Camus trabalha com o mito para fazer a sua versão. A gente vê muitos paralelos. É claro que, de novo, o Milor era um cara, assim, fora do comum, né? Ele era uma pessoa que era antenada demais, trabalhava com muitas matrizes, traduzia, enfim, ele era antenado para tudo. É muito capaz, sim, que ele tenha olhado nas versões anteriores, que ele tenha pego alguma coisa de Homero ou vídeo das fontes que são bastante difundidas, e ele tem usado isso para fazer, sim, a versão dele do mito. Mas fica patente, assim, a importância do Camus para a elaboração do Milor. Até mesmo no modo como o Camus relata o mito, né? Até que nem o Guilherme colocou, que ele teria sido um rei, o ser humano mais inteligente do tempo dele. Eu tenho bastante claro, assim, bastante tranquilo na minha cabeça que o Milor, ele tem esse elo de recepção nele, sim. Está no horizonte de expectativa dele ao trabalhar com o mito e nos apresentar o mito também. Bom, até agora, tudo beleza? Tranquilo? Por favor, se quiserem dizer alguma coisa, ou até mesmo alguma outra versão do mito que vocês conhecem, ou a ideia que vocês tinham, estou aqui ouvidos. Bom, então passamos para frente por enquanto. Depois a gente vai ter um tempinho no final da aula para debater um pouco, que hoje, como fechamento do curso, eu pretendo dar um tempo a mais aí. Bom, voltando àquele assunto, né, da matriz de uso do Milor. A gente tem as referências ao Sísifo na literatura, que dialogam em como o mito era percebido e como ele circulava na antiguidade entre gregos e romanos. A gente tem as referências culturalmente dispersas a Sísifo. E o que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês se recordam, mas ou na aula anterior, ou na segunda aula, a gente debateu sobre alguns conceitos-chave dos estudos de recepção dos clássicos. E tinha um que era justamente o referencial culturalmente disperso, que tá certo, Renata. Beleza. Voltando, né? O referencial culturalmente disperso muitas vezes a gente não tem o rastreio, que nem eu fiz com vocês agora há pouco, de onde que se originou a ideia, de onde que se originou o episódio. Ficou no inconsciente coletivo, por assim dizer. Garanto que muitos de vocês nunca viram ou não tinham conhecimento de que o Sísifo estava em Homero, em Ovídio, mas tinham bastante clara a imagem do carinha que está tentando levar a pedra lá para cima e que a pedra escorrega de volta, enfim. Eu tenho... ficam essas imagens claras na nossa cabeça porque elas estão dispersas no nosso inconsciente, nossa formação cultural ocidental, né? Os mitos, eles vão se propagando de uma maneira muito natural
como os memes. Nisso eu vou fazer uma pequena digressão até num texto que eu gosto muito do Richard Dawkins, que ele fala sobre os memes, sobre como determinados valores culturais, né, circulam como se fosse, assim, faixas do DNA, que o DNA vai se propagando, enfim, não sou bióloga, gente, o texto eu acho super interessante, mas não sou bióloga para entender a complexidade da coisa. Mas da mesma maneira que tem a questão de recombinação genética para ter novos indivíduos e tal, os memes funcionam como essas pequenas unidades que também facilitam a propagação, justamente por serem ideias simples e elementares. E ele coloca, né, como esses mitos, e não especificamente os gregos, latinos, enfim, mas como esses valores basilares vão se perpetuando por serem coisas de fácil uso, de fácil repercussão. E nesse sentido, eu acho que a recepção funciona muito, porque a gente tem essas ideias que estão circulando há, sei lá, 2.800 anos só aqui no Ocidente, e que continuam repercutindo. E por quê continuam repercutindo? Nós aqui da recepção sempre buscamos ter isso em mente, né? Por que o mito de Sísifo continua sendo tão popular, a representação dele carregando a rocha é tão assim? Por quê? E a explicação oferecida pelo Doc, para mim, assim, é muito interessante. Tem um sentido biológico nisso, né? É uma unidade pequena e, por isso, faz ser mais fácil levar para frente aquela questão cultural, a alegoria por trás daquilo, para se propagar para as outras gerações, para outros povos. Tem um sentido realmente de sobrevivência da ideia e da cultura por trás disso. É um texto muito bacana, gente. Eu super indico a leitura, até mesmo para quem não é tão ateu quanto Dawkins, porque é muito bacana o jeito como ele coloca as ideias. Então, voltando, né, desses valores socialmente difundidos e que estão ali dispersos, né? A gente, além disso, vai ter o precedente esópico de fábulas que versam sobre deuses. Então, assim, de um lado, a gente tem a matéria exópica, né? Tem as fábulas de bichinho, tal, que ficaram as mais populares. E do outro, a gente tem recortes dessa matéria exópica que não são sobre bichinhos, que não são sobre aquilo que a gente imagina em geral sobre fábula. Tem as figuras mitológicas, tem heróis. E aqui eu coloquei uma pequena fábula exópica para vocês verem como é muito, muito assim, tranquilo a gente associar o mito à fábula. Isso é um ponto pacífico desde a antiguidade, tá? Vou ler aqui para vocês. Zeus e Apolo. Zeus e Apolo competiam na arte de manejar o arco. Assim que Apolo retessou o arco e lançou o dardo, Zeus esticou uma perna até a marca atingida por ele. Assim, os que rivalizam com os superiores, além de não sobrepujá-los, ainda se expõem ao riso. É uma anedotazinha bonitinha, né? Falando assim que Apolo, apesar de ser o deus flecheiro, não conseguia superar Zeus, porque ninguém supera Zeus, né? Ele é o soberano em tudo. Mas assim, a coisinha, o tom conformista, que eu acho que vocês também devem ter lembrado lá da Arranha o Boi, enfim, tem uma tônica conformista muito forte nessas moraisinhas ou moralzinhas? Dessas pequenas morais do Esopo. Tem essa questão da inserção dos deuses aqui. Então, as figuras mitológicas existiam enquanto fábula porque fábula é um gênero oral. Assim como os mitos, no geral, a fábula transitava por conta das contações de história. Então, um dos modos pelos quais a fábula transitava era também com o mito, né? E não tem só, assim, não é pouca coisa que tem, não é um caso tão isolado. A gente tem bastante fábula falando de Hércules, bastante fábula com humanos se referindo aos deuses e os deuses vindo ao encontro deles pedindo, falando alguma coisa, intervindo por eles ou não, ou falando, não, eu não vou intervir por você, humano, porque você tem que se conformar, isso aí mesmo. Mas
o que acontece? A recepção da fábula, que nem a gente discutiu, né, nas aulas anteriores, ela não privilegiou esse tipo de narrativa como fábula. No recorte do que a gente tem de fábula exópica, acaba indo para frente e se popularizando com La Fontaine, depois no Brasil com Monteiro Lobato, as pequenas narrativas de animais. Mas isso não isenta a questão fabular de também abrigar a matéria mitológica, como vai fazer o Milor, resgatando isso. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Pergunta da Carla. Você acha que a alegoria se apresenta da mesma maneira nas fábulas e nos mitos? O que pontuaria como diferença entre um e outro? Então, a relação entre um e outro, para mim, é assim. Os mitos, eles são culturalmente dispersos, né? A gente vê em Homero, a gente vê em Ovídio, formas como a literatura trabalhou com esses mitos. Mas os mitos eram orais. Os mitos começaram como narrativas que o pessoal contava ao redor da fogueira. Então, assim, a fábula é uma das maneiras pelas quais se veiculava esses mitos. Claro que a fábula, por ser um gênero literário muito curto, né? Mesmo na época que não era um gênero literário específico, mas era um tipo de argumento, eles são muito circunscritos. 3, 4 linhas de narrativa, pá, moral. Então, eles não apresentam um paradigma tão assim relevante para a gente falar, história do mito. Eu, por exemplo, não encontro, né, nenhum desses episódios míticos sobre Sísifo nas fábulas. Alguma coisa ou outra a gente encontra, que nem Zeus e Apolo aqui, alguma coisa ou outra lá, mas não são episódios assim que ficaram marcados. Então, para mim, funciona, a relação entre os dois é assim. Quanto à questão da alegoria, os mitos eles funcionam como alegorias, né, para os fenômenos da natureza, para a explicação de fenômenos sociais, enfim. Os mitos na antiguidade dos povos, a gente consegue rastrear a importância deles dessa maneira. Já na fábula, a fábula em si é uma alegoria, porque é uma pequena narrativa que está tentando transmitir uma lição. Né? Por exemplo, nessa fábula aqui, a gente pode substituir Zeus e Apolo por literalmente qualquer outro personagem, não importa, porque a narrativa é secundária. O que o gênero está tentando demonstrar para a gente é a lição. Não compita com os superiores, senão você vai passar ridículo. Então, assim, eu enxergo dessa maneira. Os mitos, eles têm a questão alegórica na formação deles, e a fábula também, só que eles funcionam em esferas diferentes. O mito é uma coisa mais ancestral, voltada à explicação dos fenômenos naturais, fora que foi se propagando como uma teia, né, de relações em cima de determinados personagens. O mito é uma questão complexa, até mais do que a fábula, e olha que a fábula é complexa. Mas enquanto de um lado você tem essa questão ancestral do mito, e o mito como uma ideia forte que é aproveitada por determinadas pessoas, o Camus, por exemplo, como uma alegoria, e, enfim, ela pode ser apropriada de determinadas maneiras diversas. As fábulas têm esse aspecto de se tornaram uma forma literária mais fechada, que também funciona como alegoria, mas de uma outra maneira, de uma maneira mais voltada, mais fechadinha em termos de fábula exópica, narrativa e depois explicitaçãozinha. Beleza? Maravilha. Gente, desculpa, eu tô com a garganta ruim também, me coçando, porque esse clima tá de matar a friaca que tá fazendo. Bom, então, isso aqui é sobre o que a gente pode rastrear enquanto elos anteriores da tradição das fábulas mitológico-milorianas. Diferentemente do que a gente encontra com as fábulas que o Milor se filia explicitamente à matéria exópica, rastrear as fábulas em que ele usa o mito é muito mais complexo, porque muitas vezes a gente não tem evidência literária e a gente não tem nenhuma outra base para se guiar. Até mesmo na cultura plástica, artística,
Na apresentação que eu fiz, né, que eu comentei essa semana no congresso, eu estava falando do mito de Narciso e Eco, e a gente vê como o vídeo embasou muitas obras de autores renascentistas, colocando ali a figura feminina de Eco, olhando enquanto o Narciso está se olhando na água, né? Então, assim, a gente, além da literatura, tem outras fontes materiais para preencher esses elos de recepção que ligam a antiguidade até nós. No caso de Sísifo, a coisa está muito dispersa. E, em geral, é isso que acontece com os mitos. Você encontra lá, por exemplo, Homero falando alguma coisa, a gente pega mais alguns exemplares da antiguidade, vem a época da Idade Média, em que a autoria é uma ilusão, não existe. Depois, Renascimento, tal, você encontra nas artes plásticas. Então, a coisa fica muito distensa no tempo, muitas evidências, e às vezes é difícil rastrear por onde o Milor está puxando isso, por onde o autor de chegada de uma recepção está puxando isso. Então, assim, é um desafio bem grande em se tratando de mitologia. Mas fazemos o nosso esforço, né? E é por isso que hoje eu trouxe para vocês a fábula do Milor sobre Sísifo. Eu vou ler para vocês, eu já aviso que é para maiores de 18, porque o Milor ele é desses, não é nada demais assim, mas enfim. Fica aqui o aviso, tá, gente? Se tiverem as crianças na sala, tirem elas da sala. Bom, Sísifo. Descobrindo que seu vizinho Autólico, o mais descarado ladrão da mitologia grega, estava afanando seu gado e modificando completamente a fisionomia dos animais, de modo a torná-los irreconhecíveis, Sísifo resolveu bater o canalha em seu próprio jogo. Um dia apareceu lá na reforma agrária do bandidão e comunicou: Camarada ladrão, vim buscar os meus bois de raça. Autólico, ainda com a brocha na mão com a qual acabara de pintar de amarelo os chifres dos bois e de azul a cara dos mesmos, retrucou: Como? Companheiro mítico, todo mundo sabe que seus bois são de corte, meros auroques, que só dentro de muitos séculos se transformarão em autênticos White Herefords. Tudo bem, redarguiu Sísifo, mas o fato é que, auroques ou não, eu marquei aqui, embaixo da pata de cada um dos animais, essa pequena lembrança, vê só, roubado por Autólico. Enquanto Autólico caía em desgraça e tinha que pagar o preço de todos os bois roubados da vizinhança, Sísifo, entusiasmado com sua vitória, apressou-se em tirar partido dela, comendo a bela filhinha de Autólico, Anticleia, que, no ato, se espantou. Eu nunca soube que você tinha tesão por mim, Sísifo. Eu não tenho, redarguiu Sísifo. Eu não faço amor, faço ódio. Para encurtar o papo, Sísifo ficou tão entusiasmado com sua proeza que a coisa lhe subiu à cabeça. Acusou Júpiter de rapto, sequestrou Thanatos, promovendo um longo período em que não houve mais mortes. E até começou a querer se passar por Deus, imitando o trovão, fazendo rodar um carro sobre placas de bronze. Bom, aí Júpiter não aguentou. Precipitou Sísifo do inferno, dando-lhe como castigo empurrar um gigantesco rochedo até o alto de uma montanha, muito mais gigantesca. Rochedo esse que, quando chegava lá em cima, rolava de novo montanha abaixo, obrigando Sísifo a recomeçar a tarefa do ponto zero. E, quando Sísifo, cansado, perguntou a Júpiter quanto tempo ainda ia demorar aquele inferno, Júpiter respondeu sereno: só até o fim da eternidade. Depois você pode voltar a cuidar dos teus bois. Moral, nunca é tarde. Tem umas notinhas de rodapé bastante pertinentes. Quando ele coloca ali que o Autólico era o mais descarado ladrão da mitologia grega, ele vai e nota o próprio narrador, né? Hoje nem dava para saída. Ou seja, né, a gente... Autólico é ser fichinha perto do que a gente encontra por aí. Aí ali, quando ele fala, né, retrucou. Retrucar era como antigamente se chamava o ato de responder às pessoas. E na toada disso, redarguiu. Redarguir era como uma pessoa retrucava quando não
queria retrucar, fazendo uns joguinhos, umas observações e tal. Aí, logo em seguida, a gente tem o 4, em que fala que Sísifo sequestrou Thanatos. A própria morte que, por causa deste nome grego, acabaria famosa no divã do analista. Que tem aquela questão de Freud, né? Thanatos, Eros. Eu não conheço o suficiente para comentar, mas eu sei que tem as questões de pulsão de vida e pulsão de morte envolvidas na psicanálise, e ele faz um comentário sobre isso, puxando a questão da psicanálise por conta desse nominho aí. Aí, comentário, né, na frase. E até começou a se passar por Deus. Quem não? A soberba da coisa toda, né? Querendo dizer realmente quem nunca é soberba. E aí, lá no final, ele falando sobre um episódio, né, que ele tenta imitar o trovão fazendo rodar um carro sobre placas de bronze. O Milor comenta: devia ganhar o prêmio de sonoplastia, mas ainda não havia Oscar. Então, assim, eu gosto como, mesmo numa narrativa mitológica, que claramente é para se passar nos tempos imemoriais de deuses e heróis, ele vai implantar a modernidade. Né? É louco isso, o Milor tem dessas. Bom, eu vou deixar projetado aqui e eu vou fazer aqueles nossos minutinhos de pausa até as 6h10. E aí eu deixo vocês com as indagações que a gente tem procurado. O que saber o mito de Sísifo lá da matriz mitológica antiga, de como ela se opera na atualidade, enfim. O que isso ajuda a gente a enxergar nesse texto e o que no modo como o Milor trabalha a mitologia faz a gente entender melhor ou entender diferente ou significar diferente a matéria mitológica. Então, vamos pensando sobre isso e a gente se encontra às 6h10. E antes disso, eu só vou mandar a lista de presença para não esquecer, né? É bom. Aqui, pessoal. Então, até daqui a pouco.
Oi, pessoal. Já estamos de volta. Esperar das 6h10 certinho. Que aí a gente começa a debater essa fábula miloriana. Enquanto isso, se alguém tiver alguma observação, quiser falar alguma coisa, gente, estamos aqui. Eu achei muito curioso e nada por acaso ele ter dito, apareceu lá na reforma agrária. Sim. É muito bacana como ele joga com esse duplo sentido, né? Porque, em geral, a reforma agrária remete ao que a gente bem conhece, questão política, que tange a produção agrícola, enfim. Ele já usa isso num sentido muito mais rasteiro, que, assim, dá um efeito humorístico muito interessante. O Milor é dono de fazer isso, sabe? Várias vezes que eu tô aqui analisando as fábulas dele, eu deparo com esse tipo de situação em que ele pega um termo que é comum pra gente e ele reverte numa coisa que a gente não esperava. Ele tem esse apreço pela palavra muito de perto e sabe trabalhar com isso como ninguém. Você tem toda razão, Guilherme. É exatamente isso. Então, gente, eu queria ouvir vocês sobre o que vocês acharam e depois fazer algumas incursões específicas sobre alguns pedaços. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, colocar uma ideia. Bom, eu vou dando prosseguimento, e aí, se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa a acrescentar, por favor, a gente vamos juntos construindo aqui, mesmo porque eu ainda estou analisando essa fábula, essa eu acho que é uma das últimas do meu hall de seleção miloriana. Para começo de conversa, vocês podem perceber, né, que o Milor ele vai trabalhar com os episódios do mito que não são tão óbvios na recepção que a gente tem no inconsciente coletivo da coisa, no nosso nesse valor culturalmente disperso, porque a gente tem a imagem estática do Sísifo levando a pedra lá no Hades, e o Milor ele quer trazer os bastidores de como isso aconteceu, por assim dizer. Ele vai resgatar o episódio dele interagindo com o Autólico, e até assim, não fica tão evidente aqui, porque ele não coloca em lugar algum. Então, a não ser que você conheça a relação do Autólico com o Ulisses, você não vai pegar essa referência. Só que ele tem uma versão anterior dessa mesma fábula em que ele explicita isso. Eu vou trazer para vocês, mas por enquanto vamos deixar isso em suspenso. O que acontece? Ele, além disso, vai falar, vai assim, dramatizar a interação entre os personagens. E, de novo, a gente não tem as peças dramáticas em que provavelmente poderia ter essa cena. Como eu coloquei para vocês lá, o Ésquilo, ele tem um trechinho de uma fala, mas as peças dedicadas ao Autólico, a Sísifo, estão perdidas. Nesse sentido, é interessante pensar como o Milor é uma das pessoas que está trabalhando a cena de forma dramatizada nesse mito, o que nem sempre a gente encontra. O Camus não vai fazer isso, ele vai colocar em prosa, uma descrição. Mesmo os mitógrafos, né, o Higino, o Apolodoro, a gente tem um pouco de vivência dessa interação no Ovídio, só que o Ovídio não se debruça sobre o Sísifo especificamente, então a gente não encontra nele a cena dramatizada, essa interação. Então, assim, como os estudos clássicos têm na base uma matéria muito lacunar, muito fragmentária, por vezes a elaboração que as pessoas, que os autores modernos fazem sobre essa matéria ajuda a pensar como seria no teatro a elaboração disso, porque houve, a gente só não tem mais acesso. Então, o Milor
provavelmente nem estava pensando isso. Mas como uma pessoa que trabalha a recepção dos clássicos, eu posso olhar para esse aspecto e falar assim, putz, os gregos são notórios por terem trazido o teatro do mundo ritualístico, do mundo da religião, para o mundo do entretenimento, por assim dizer, da prática cultural organizada. Então, como olhar para esse mito de forma dramatizada se ninguém tinha colocado nesses termos? O Milor faz isso. Esse aspecto eu acho muito legal. Além disso, ele vai trazer os episódios do mito, que nem eu falei para vocês, que não são comuns para a gente não tem tanto acesso a isso. E eu gosto de acreditar na perspectiva do Milor de uma democracia em cima da literatura. Afinal, ele era jornalista. Tem uma coisa que, em tese, né, um dos principais princípios do jornalista é divulgar informação, é democratizar a informação. Então, eu gosto de acreditar que o Milor, entendendo que tem essa imagem muito forte, ele queria explorar e trazer para todo mundo de forma bastante clara o que era essa narrativa. Porque as pessoas, a pessoa comum que não para ler Homero, ela não vai saber. Ela tem a imagem clara, mas de onde que veio a punição desse Sísifo? Ele fez por merecer? Ele não fez? O Milor quer dar a conhecer esse mito, sabe? Ele quer fazer de forma muito democrática, que quem conhece o mito e quem nunca ouviu falar se entretenham e se interem de outra perspectiva através da elaboração dele. Então, acho isso, assim, é uma tônica que me parece muito forte em toda a produção dele. E nisso, eu não estou me restringindo nem às fábulas, sabe? Eu estou falando dos outros textos dispersos deles, de contos, de crônicas. Ele tem essa verve democrática, me parece, sabe? Outro aspecto, né? E aí eu acho importante eu trazer para vocês outro texto que eu tinha separado aqui. Só um minutinho, que eu vou colocar, quer ver? Não, eu vou parar a apresentação, mais fácil. Eu vou colocar esse texto porque, assim, gente, como essa versão que eu estou usando é a versão de 2003, a gente tem mais 2 registros anteriores sobre a fábula de Sísifo. Deixa eu espelhar e aí eu comento, né, para ficar mais fácil visualizar. Tá. Eu acredito que vocês estejam vendo. O que é interessante, eu risco muito, os riscos são todos meus, tá, gente? Meu negócio como eu falei para quem estava aqui no começo da aula, meu negócio é riscar livro, eu sou dessas. Mas, enfim, essa é uma versão de 87. E aqui tem algumas diferenças que são bastante importantes. Por exemplo, a gente vai ver na outra versão mais atual, que eu coloquei lá no slide, que ele fala, por exemplo, couro nesse pedaço aqui. O Milor modificou essa palavra entre as versões, mas antes era como. Me parece que faz mais sentido, e eu não sei o que o Milor quis dizer ao modificar isso por couro. Ele talvez quis dar um duplo sentido, remetendo a palavra como, que é parecida na sonoridade com couro, e ainda envolvendo o aspecto bovino da interação. Pode ser uma hipótese. Não sei, se alguém tiver uma outra ideia, eu adoraria ouvir, porque esse aspecto tá me incomodando um pouco, eu não estou sabendo decifrar. Aqui ele tirou esse auroques, né? Que fica importante porque ele vai ser retomado pelo Sísifo depois, auroques. Eu não sei se é um erro de edição, porque como é uma palavrinha, às vezes tem dedo do editor nisso, na hora de transcrever a versão do Milor, enfim. Não dá para averiguar isso. Mas não faz tanta diferença também, né? Ter auroques aqui ou não ter. O que é legal colocar, para contextualizar um pouco, é que auroque é um tipo de bovino que é mais selvagem, né? Considerado mais primitivo. E isso está num teórico, né, que faz uma compilação sobre como os animais são percebidos na antiguidade, que chama Keith Kitchell. Não, David Kitchell. Enfim, Kitchell, gente, o nome dele, se quiserem eu passo a referência certinha, é um inglesinho. Então, desses nossos aí que trabalha com bastante referência da antiguidade. E White Hereford é, obviamente,
raça bovina bastante mais domesticada, mais feita de engenharia, sabe? Que nem a Embrapa faz os bois com alguns tipos de... vou te passar. Peraí, Maria Eduarda, deixa eu pegar o link de novo. Aqui. Bom, ok. Mas o que eu quero trazer nessa outra versão para vocês, que não tá na versão anterior, e aí eu vou grifar até porque eu acho que dá para ver melhor, é este pedaço aqui. Quando o Sísifo vai lá e se deita com a Anticleia, ele fala, né, que não faz amor, faz ódio. Oh, meu Deus. Não tá indo a cor? Ou é aqui? É aqui, tá bom. Ele faz ódio. A partir daqui até aqui é tudo coisa que ele tirou na versão final do texto, por assim dizer. E nisso entra um contexto um pouco da filologia do autor, que é uma área que investiga os testemunhos materiais dos textos, enfim. Eu busco dar sempre preferência à versão final, porque me parece mais justo considerar como a vontade final do Milor. Na versão que está lá nos slides é de 2003. Então, ali está o que seria a versão mais retocada pelo próprio autor em cima do que ele escreveu. Enquanto isso, a gente tende a considerar o que veio antes como testemunho do processo dele, mas não a versão final. Isso daqui, então, não seria a versão final. Mas o que é interessante, ele coloca coisas bastante contextuais aqui, percebam, na fala de Sísifo. Mas, apesar disso, você vai ser mãe de Ulisses. Querendo dizer, né, se deitou ali com a Anticleia e tal, ele não amava ela, não queria nem ficar com ela, mas ele fazia ódio. E no cerne de Odisseu, da palavra que dá nome ao herói, tem a questão do ódio. Isso é um dado que a gente tem da antiguidade. Tem uma relação estreita entre o termo odiar, ira, junto com o nome do herói Odisseu. E isso é proposital. E isso é uma coisa também que vem a partir dessa leitura que o Milor está fazendo. Ele está resgatando a relação entre o ato de concepção do Odisseu e o nome dele. Só que aí o Milor faz uma outra inversão, né? Ulisses, aí Anticleia Guimarães objetou. Tem o político famoso, Ulisses Guimarães, né? Estava lá em 88, na promulgação da nossa Constituição, enfim. E perdido também, o coitado subiu no helicóptero e sumiu, provavelmente caiu em algum lugar. Enfim, acontece de ser uma figura importante da política da época, e considerando, claro, que é de 78 essa versão. Logo depois ele continua. Não, discordou Sísifo, isso fica para depois. Quem entende desse tipo de genealogia é o senador Pompeu, avó, provavelmente um erro, né? Avô do Pompeu de Souza. Ele te explica. Milor fez um jogo de palavras onde, Fábio? Ulisses, sim, ele quis jogar com isso, na ideia de que o Sísifo falou, não, você vai ser mãe do Ulisses. E aí, na cabeça da Anticleia, imagina, figura mitológica, Anticleia, Ulisses Guimarães? Assim, é totalmente descabido, porque não só não existia Ulisses Guimarães na matriz mitológica, ele está implantando isso da modernidade, como a Anticleia está prevendo que o filho que vai nascer é uma pessoa que não existe. Então, assim, é totalmente um caos isso. E o que me parece, como estava nesse contexto, 78 e tal, o Milor ele queria jogar com esses figurões da época. Até mesmo colocando o senador Pompeu, coisa e tal. Ele estava implantando ali uma modernidade com uma ideia de tirar um sarro. Não parece, nessa ocasião aqui, que se trata de uma coisa muito complexa. Ele estava fazendo um joguinho de palavras que nem você falou. Ulisses Guimarães era o Ulisses famoso da época, não o Ulisses lá da mitologia antiga. Então, é meio que só isso, sabe? Tem outras ocasiões em que ele busca dar, por meio da inserção desses personagens, um comentário sobre a situação política, social,
Mas neste contexto em específico, e isso eu digo sem ter pesquisado tão a fundo essa figura do senador Pompeu, eu acredito que tenha sido assim um gracejo do Milor, sabe? Não foi uma coisa com uma intencionalidade crítica, com tanto subtexto assim. Tanto é que na versão de 2003 ele tirou isso. Ele não sentiu que era mais pertinente para a versão do mito que ele estava contando. Então, assim, e além disso, o que mais a gente tem de alteração são as notas de rodapé, né? Falando de quem se endeusa, tem uma alteração formal, nós conhecemos as pessoas assim, eu estou enganado. Também tem essa observação falando que as pessoas dormiam umas com as outras porque tinha muita coisa envolvida e quase nunca era amor ou paixão. Enfim, tem outras diferenças e também a moral é diferente. As pessoas extremadas recomendam-se moderação extrema. Ele faz essa alteração e me parece que tem a ver com a mensagem, porque ele talvez estivesse colocando algum aspecto político que dialogasse com o que estava lá em cima, de uma maneira assim mais comedida, por assim dizer. Mas como ele foi modificar isso na outra versão, colocando lá nunca é tarde, ele parece tirar a questão da modernidade que ele tentou implantar de uma forma mais compromissada, talvez, e querendo fazer uma concepção do mito como uma coisa mais universal. Ele tirou as referências que contextualizam em tempo e espaço, e na versão final de 2003 fez uma leitura um pouco mais abrangente. Pelo menos é assim que me parece no contraste entre essas duas versões. Bom, essas são as diferenças entre as duas versões, que, como eu estou falando para vocês, não é assim uma coisa gritante, ou enfim. Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint. Alguém levantou a mão? Adam, diga lá, Adam. Se quiser também escrever. Ouvimos um chiadinho. Pelo menos eu estou ouvindo um chiadinho. Não está funcionando. Beleza. Aí eu leio o que você escrever. Só voltando aqui ao aspecto do que a gente estava conversando, dessas inserções que ele faz, né? A moral nunca é tarde dialoga especificamente com essa última linha aqui, né? O Júpiter falando para ele, para o Sísifo, você vai poder voltar em breve aí a cuidar dos teus bois, tal, nunca é tarde. Então parece que assim tem uma coisa nos clássicos que a gente chama de ring composition, composição anelar, que o poeta começa de um ponto, desenvolve toda a história, volta para o mesmo ponto da narrativa, como dando um fecho. Isso parece refletir aqui no Milor, porque quando ele fala dos bois, cuidar dos bois, e a moral nunca é tarde, parece que ele está dando esse fecho no sentido de nunca é tarde para você voltar para o começo, no sentido de uma progressão, como acontece na punição dele, de levar a bola lá para cima e retornar. Então, nunca é tarde para recomeçar, da mesma forma que ele sempre vai ter que recomeçar a tarefa dele da base do morro até chegar no topo. Me parece que tem essa construção anelar no modo como ele vai dispor dessa moral. Ele quer dar isso a entender. De uma maneira que não ficava evidente na outra moral lá. Na outra moral era uma coisa bem mais mastigada, direta. As pessoas que que são extremadas, porque Sísifo foi um cara extremado, né? Foi lá, brigou com o outro, começou a se achar pra caramba, dormiu com a filha do cara, começou a se achar melhor do que Zeus. Enfim, faz sentido também a moral anteriormente posta, mas é bem mais reta, bem mais assim, rente aos acontecimentos. E enquanto isso, essa moral que ele optou no que me parece ser a versão final, a vontade final do Milor sobre esse texto, vai recomeçar o texto.
e tem essa repetição. Mas, assim, é uma ideia sugestionada. E por isso mesmo esse texto é muito menos ancorado no contexto de tempo e espaço que a outra versão, que falava de Ulisses Guimarães, que falava lá senador Pompeu de Souza. Então, a ideia, né? Ele faz uma narrativa bastante perdida no tempo e no espaço, como acontece em geral com as fábulas, né? E deixa eu finalizar a ideia, eu já vou aí, beleza, Adam? E com essa ideia do perdido em tempo e espaço, ele projeta o ensinamento da narrativa, a reflexão em cima da narrativa, para o âmbito humano, universal. A coisa para de ser tão ancorada para as pessoas daquele tempo e espaço com que identificavam e sabiam quem era Ulisses Guimarães, né? Então ele para de falar de um contexto rasteiro, por assim dizer, do que estava ali, para projetar aquilo para a condição humana, né? Então, assim, como o Sísifo pintando e bordando aí, um dia vai acabar os suplícios dele, ele vai voltar a cuidar dos bois dele, e talvez com isso, cuidar dos bois, de novo ir atrás do cara, brigar com o cara, dormir com a filha, afrontar os deuses. Então, meio que queria dizer assim, a nossa vida como um todo tem esse quê absurdo, e nisso eu evoco o Camus, que provavelmente foi lido pelo Milor. A gente o tempo inteiro está lutando contra as contingências, indo contra os deuses, enfim, e acaba se chocando de frente com o que é absurdo nisso tudo, não tem muito sentido. O Milor tem desse lado niilista bastante forte. Ok. Em relação às duas versões. Apesar da ideia de última vontade do autor, nesse caso é possível pensar num sentido de duas linhas discursivas diferentes. Aí eu imagino que tem relação com o suporte. Então, não que a última versão seja acabada, mas que cada uma dialogue com o meio do período de circulação. Um para a imprensa e outro para o livro, imagino. Então, Adam, as duas foram dadas em compilações de fábula. O que você fala, assim, eu acho muito interessante. Eu teria que realmente dar uma verificada, porque até onde eu sei, as fábulas do Milor não foram divulgadas, pelo menos assim, nos arquivos, tal. Eu fui procurar na hemeroteca, no Cruzeiro, na Veja. A Veja não tem na hemeroteca, mas enfim. Se foi antes de virar uma compilação de fábula, foi uma coluna, coisa do tipo. Mas me parece o seguinte, como ele teve a mão dele ali, me parece que ele quis colocar essa versão. E aí é uma questão mesmo de metodologia. Eu estou usando a metodologia de filologia do autor, né? Que é uma vertente teuto-italiana de entender como é que funciona o desenvolvimento do texto. Mas isso é uma questão de abordagem mesmo. Eu acredito que se a gente tivesse evidências para embasar essa questão do público com quem dialoga, seria muito interessante, faria muito sentido. Mas, de novo, sempre bate naquela questão de como esses textos de jornal e tal são difíceis de acessar, porque os arquivos são difíceis de acessar. Eu não sei até que ponto está no espólio do autor e dos herdeiros dele, versões preliminares. Então, assim, resumo da ópera. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho mesmo. Às vezes eu mando e-mail para uma editora e coisas do tipo, tentando averiguar o máximo que dá, mas é difícil. E como o tempo, né, urge e a Sapucaí é grande, a gente precisa, né, fazer uma certa constrição do negócio. Mas o que você coloca é muito interessante. Eu gostaria de poder ter acesso a essa dimensão, de entender como é que o texto dialogava com o público da época e como a publicação era percebida pelo próprio Milor, né, no horizonte de expectativa dele. Mas, infelizmente, averiguar isso, meu amigo, outros 500. Bom,
voltando aqui, né, pro texto, gente, o que mais a gente pode falar? Lembrando que a qualquer momento me interrompam, falem, que eu quero muito ouvir as considerações de vocês, que também me ajudam a enxergar por outro ângulo o texto, é sempre importante. Mas, assim, continuando o que eu vejo, né, de interessante nesse texto, eu gosto da ideia de como ele coloca, assim, toda a sequência de eventos descabidos da vida do Sísifo como um conjunto causal que vai levar esse personagem a ser punido. Porque, que nem a gente estava vendo, né, nas versões anteriores, alguns autores colocam que o Sísifo foi lá e dedurou os Zeus para um outro deus lá. Outras versões falam que ele brigou com o irmão dele, fez atrocidades e por isso foi condenado. O Milor, ele não quer se comprometer. Ele fala assim, esse cara pintou e bordou toda a vida dele. Começou assim, muito singelamente, com os boizinhos, mas também depois desatou a fazer bobagem. Então, a soma da coisa toda, a soma de tudo isso, leva ele ao ápice da tragédia, que é ficar punido eternamente. E nisso também eu acho que dá a ideia assim, de progressão e queda, que está na imagem da punição dele. A progressão, ele começa muito tranquilinho como boiadeiro, aí briga, aí começa a desafiar os deuses, começa a aprontar. Zeus vai lá e fala, chega, você vai pro Hades e vai ser punido fazendo isso aqui. Cai. E aí começa a punição factual. Leva lá o rochedo, faz assim, volta. Então parece que o tempo inteiro fica nesse movimento. O texto, a progressão de eventos do texto me lembra disso. Do ponto de vista da construção mesmo, anelar. É um círculo, né? Ele sempre volta para o mesmo ponto. Nunca é tarde para voltar a cuidar dos bois dele. Mas justamente, ele estava cuidando dos bois, começou de novo. Eu acho muito interessante como a somatória de todos os eventos chega no resultado e o resultado é revertido por meio dessa moral. Nunca é tarde. Pelo menos assim me parece. Sempre tem aquela questão, né, gente? Os olhos da receptora que está analisando dessa determinada maneira. Então, os questionamentos que eu coloco, né, que são importantes na hora de trazer um texto e colocar um do lado do outro. Que textos são mobilizados na recepção do Milor? Como eu falei para vocês, eu acho que não dá para fugir do Camus. O texto do Camus, se não me engano, é 42. E essa fábula, a gente tem o primeiro registro dela em 87. Então, assim, era uma coisa que estava ali dialogando com os valores do Milor também, porque o absurdo da existência humana, o niilismo, isso é muito miloriano. Ele quer desmontar todas as verdades e eu acho que isso dialoga muito proximamente com Camus. Além disso, como entender a tradição do mito ou a cadeia intermediária de recepções? De novo, é um desafio a questão mitológica, porque está disperso. A gente não tem uma fonte específica. No caso, né, até o Camus oferece para a gente essa âncora muito bacana e ajuda a gente a entender como é que o mito estava sendo percebido a partir dele, depois do contexto do Milor, enfim. Mas como é que a gente vai entender para trás na cadeia receptiva, né? A gente faz esse levantamento de referências pertinentes, como até comentei na aula anterior, que a Michelle até tinha falado, né? Como fazer para fazer toda essa infinitude de elos que separam a literatura de partida da de chegada. Em geral, é fazendo esse rastreio do que sobressai aos olhos. E no caso aqui, me parece assim, já que a gente não tem um texto de base para fazer a comparação, a gente tem que ver o que está no nosso inconsciente mais forte e aquilo que se choca com isso no momento da leitura. De novo, que nem eu coloquei naquele outro momento para vocês. Todos nós temos uma ideia mais ou menos par de como é essa figura do Sísifo. E o Milor oferta outras informações para a gente.
Daí, nesse contraste, né? De onde que vieram essas informações? Por que o Milor está falando dessa determinada maneira? Tudo isso vai se destacando, e é nisso que eu acho que baseia a nossa análise enquanto estudioso de recepção dos clássicos, o contraste, né? Aí tem a questão do referencial culturalmente disperso, né, que eu mencionei anteriormente, e fica o questionamento de sempre. O que cada texto ilumina no outro? Para mim, a palavra de ordem, questionamento de ordem, em trabalhar com a recepção dos clássicos é isso. A gente bota lado a lado o que a gente tem disponível naquela infinitude de elos daquela cadeia, sempre evidenciando o recorte que a gente faz. O meu recorte em particular é Esopo, é a mitologia com base na literatura greco-latina, e do outro lado eu tenho o Milor como ponto de chegada, e eu boto lado a lado isso. Se eu tenho uma referência, se eu tenho o Esopo, eu vou colocar lado a lado e averiguar o que vem ali, se destaca, para fazer essa análise. Nesse caso aqui, a gente não tem esse ponto de partida tão sólido. Não é uma coisa que está um texto, tem uma referência direta num Ovídio, direta num Homero. Não, é uma coisa dispersa. Então, por isso, eu vou pegar e vou levantar na cadeia de recepção o que pode ter sido levado para frente, o que ficou patente na recepção dessas pessoas e como isso foi sendo entendido. Entendem? E esses são alguns aspectos assim que norteiam a minha visão sobre os clássicos. Certo. Agora, o que eu gostaria de fazer com vocês é, assim, abrir o microfone. Eu queria saber de vocês, de fato, sobre o panorama que a gente percorreu até agora, sobre o que a gente veio a conhecer sobre recepção dos clássicos, um pouco sobre o Milor, o Esopo. O que ficou de dúvida para vocês e como é que a gente pode elaborar isso? Porque, assim, esse é o meu jeito de entender a recepção, com base, né, na teoria da recepção dos clássicos, o meu jeito de elaborar minha pesquisa, colocando esses pontos de vista, mas, assim, eu quero ouvir vocês também, porque eu acho que é sempre muito produtivo a gente fazer esse intercâmbio de ideias. Então, aqui ficam as referências bibliográficas dessa aula, e, de propósito, eu estou terminando mais ou menos uns 15 minutinhos antes para a gente ter esse momento de conversa. Por favor. Agora o palco é de vocês. Eu falei muito. Dá para me ouvir agora? Dá sim, Adam. Eu sei que eu falo muito, mas já que ninguém abriu o microfone, eu vou só... Não, manda bala, manda bala. Foi incrível, assim, eu já conhecia coisas do Milor, já conhecia ele como tradutor, né? Até do russo ele tem traduções. Eu acho que é do Mayakovsky que ele tem tradução, não é? Não estou lembrado agora. Mas é um outro... É uma outra coisa. É uma outra produção que eu não conhecia, não fazia ideia, que você falou, meio irrastreável, né? Tá numas coletâneas. E eu não conheço ninguém mais que faz uma coisa desse tipo. Eu achei muito interessante, é muito diferente, sei lá. Não, com certeza, assim, o Milor foi um cara único. Eu até gosto de brincar, né, que eu tenho uns amigos do latim que trabalham com renascença, eu falo, o Milor era um homem renascentista, no sentido, assim, que fazia de tudo um pouco. Ele mexia com a fábula, ele mexia com crônica, ele ia fazer os desenhos dele, fazia jornalismo. Ele, assim, é um universo muito grande a ser explorado e, infelizmente, a gente tem poucas pessoas que exploram esse universo. É um grandíssimo prazer meu poder apresentar essa pesquisa para vocês e estar aqui junto com vocês, também para celebrar esse personagem tão importante, assim, humorista e pensador do Brasil. Né? Eu acho que repercutir o Milor é muito elementar, porque, que nem a gente conversou na aula passada,
sobre alguns aspectos do texto, ele projeta, né, o grande autor, ele não dialoga só com agora, ele dialoga com o passado e com o futuro também. E o Milor, ele é falecido em 2012, mas continua sendo atuabilíssimo, sabe? É impressionante. Coloco o Fábio aqui, que o Milor não tinha formação literária clássica, mesmo sendo autodidata, isso me deixou por surpresa. Então, o Milor, assim, ele teve um histórico pessoal bastante difícil, né? Perdeu os pais ainda criança, jovem. Ele teve que se virar. E me surpreende como ele tinha essa gana, né, de conhecimento, de explorar o mundo, as matrizes diversas. E não se deixe enganar pela coisa clássica, gente, porque vocês pegarem os livros dele de fábula, vocês vão achar muita fábula, a modalidade chinesa, indiana, indígena. Ele quer explorar o mundo e ele quer levar a gente nessa jornada. Só que assim, o viés dele não é para ensinar nada, é justamente para desensinar. Ele tem essa gana de, provavelmente por ter sido cerceado, dadas as condições, né, tristes da vida dele, ele é um cara que sempre teve muita, me parece, né, pelo que eu estou estudando dele, lendo dele, que tinha essa vontade muito grande de explorar o mundo e de entender, né, de entender o que é ser humano, o que é ser brasileiro, o que é ser latino-americano. Tem muito disso. O Milor tem essa verve muito particular dele. O que mais, gente? Vamos conversar com a professora, pelo amor de Deus, porque a minha garganta tá gritando aqui de dor. Não, as gravações não vão ficar no Drive, eu vou mandar para o departamento e eles vão disponibilizar na página deles. Se não me engano, é a página de extensão da FEFELESH. Imagina, eu que agradeço. O que mais podemos falar aqui, gente? Eu queria agradecer muito mesmo a todos que vieram, que participaram. Sim, os slides estão no Drive. Eu vou botar o de hoje, né, lá. Antes que vocês vão, na verdade, eu gostaria de divulgar com vocês uma coisinha. Se possível, deixa eu só pegar aqui o link. Eu fiz uma pequena pesquisa de opinião, porque eu gostaria de ouvi-los sobre o que vocês acharam. É totalmente anônima, não se preocupem, não coleta e-mail, é anônima, de verdade. Eu gostaria de saber o que vocês acharam, porque é o meu primeiro curso aqui nos cursos de inverno de extensão, né? Eu quero dar outros e quero continuar me aperfeiçoando nisso, e a opinião de vocês é extremamente valiosa também nisso. Que mais? Enquanto eu aguardo as dúvidas de vocês, eu queria fazer um comentário aqui. Gente, leiam Milor. Assim, tem muitas contingências, que nem eu comentei anteriormente com vocês, a coisa de ele ter sido muito condenado pelas falas dele sobre feminismo e tudo mais, mas eu acho que, assim, o Milor é um provocador, e tá faltando a gente fazer essa provocação crítica do mundo e despertar esse lado nosso. A gente está vendo um momento aí de muita dificuldade na interação das pessoas, da nossa sociedade. Eu acho que em grande parte vem disso, da gente aceitar verdades fáceis, ideologias prontas, e como o Milor ajuda a gente a tentar desmontar isso, justamente por esse confronto. A gente não vai concordar o tempo inteiro com ele, a gente não vai fazer a leitura da mesma forma que ele faz, mas ele quer provocar, e a gente tem que se deixar provocar para desenvolver e usar nosso senso crítico. Isso é elementar, me parece, especialmente aqui no âmbito da sala de aula, mas também no mundo, para tudo. Ai, querida, obrigada, Michele. Pois é, né? Exposição do Milor. Eu queria ter ido. Não deu certo. Ai, obrigada, querida, de verdade. E qualquer coisa, gente, lembrando, o meu e-mail está sempre à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem. A gente não vai ter mais esse contato semanal aqui, infelizmente,
Mas podemos continuar aí trocando figurinhas, que tanto se vocês quiserem me mandar alguma coisa, tô esperando aí o texto do Guilherme, que agora eu tenho que ler isso. E por outro lado, também se vocês quiserem pedir alguma coisa, enfim, só trocar a figurinha, gente. Não custa nada, né? Ai, obrigada, Beatriz. Valeu, pessoal. De verdade, foi muito bom estar com vocês aqui. Diva acessível. Ai, obrigada. Quem me dera. Tô só aqui nos ombros de gigantes, como diria o poeta, né? Obrigada, David. Obrigada, pessoal. De novo, os links, os drives, vai tudo ficar disponível. Eu vou deixar disponível por mais ou menos um mês, tá? No começo de outubro, em virtude da limitação de espaço de nuvem, eu vou ter que tirar. Então, se vocês quiserem baixar os slides, os textos, até mais ou menos no final de outubro, eu pretendo mandar um e-mail com essas informações para vocês e tudo, para não deixar só aqui no boca a boca, né? Enfim. Obrigada, pessoal. Sofia, Fábio, Ana Paula, obrigada pela presença de vocês. Eu, apesar de ter colocado 99 vagas, eu ficava meio assim, será que vai aparecer sequer uma pessoinha? E eu estou muito feliz de ver que a gente está chegando nesse final, que ao longo da aula tivemos quase 40 pessoas, agora 35. Obrigada, pessoal, de verdade. E é isso, gente. Vamos ser felizes, vamos aproveitar, porque agora, terças-feiras, das 5 às 7, estamos livres. Me mande o texto, Guilherme, por favor. E se alguém quiser as fábulas também, gente, eu posso disponibilizar alguma coisa ou outra, porque achar as fábulas do Milor não é tão difícil online, mas tem umas que é impossível. Ai, obrigada, Débora, obrigada, Natália, muito queridas. Obrigada, Renata, Eliette. Ai, obrigada, nossa, eu estou muito contente de saber que eu fui bem na exposição, porque Jesus, Maria José, teve dias aqui que eu me atropelei pra caramba, mas que bom que deu certo. Ana, você me lembra, me passa um e-mailzinho falando assim, me manda umas fábulas do Milor e tal, que aí eu mando para você, porque assim, eu não sei até que ponto isso é uma coisa assim, então não infringe direito autoral, porque eu comprei os livros, eu digitalizei para facilitar o manuseio, então não sei até que ponto pode infringir, sabe? Obrigada, pessoal, Odilo, obrigada. Com certeza, nossa, eu me divirto muito com essa pesquisa. Obrigada pelas considerações também, pessoal, porque nossa, é coisa de outro mundo, como isso abre a minha cabeça, ajuda demais. Priscila, se você quiser fechar nossa gravação aqui, eu acho que a Priscila, nossa querida monitora involuntária, coitada. Muito obrigada, fica um agradecimento especial a você, porque sem você a gente não teria como fazer isso nas últimas aulas.